assunto não para. Nós estamos aqui de volta com o programa Entre Amigos e Irmãos e nós estamos aqui nos divertindo. É muito bom. O povo tá animado, né? Tá animado. Isso é ótimo demais. A gente saber que estamos descobrindo muitas coisas sobre nós, né? Existe Pro algo... corpo andar, pro corpo andar, em paz. Andar em paz. E a gente também tem mais segurança, né? Ô, Luana, tem uma galera aqui nos acompanhando aqui no YouTube, aqui, o povo tá animado. E a nossa irmã lá de Friburgo, Eliane Verli, paz, minhas irmãs, começando a noite em boa companhia. Amém. A nossa irmã lá de Santa Cruz da Serra, Ana Lúcia da Silva Vargas, a nossa intercessora ali da portaria, né, pastora Daniela? Sim. A irmã do fogo ali, né? Expulsando os capetas ali. Eita, né, Jesus. Ô, glória. Da parte de Deus. Amém. A nossa irmã Ana Silva, eu não conheço a Ana Silva. A Luana conhece? Não sei se é conhecida da Luana. Ana Silva, só vendo depois na foto, hein, Ana Silva? Mas fala pra gente, Ana, de onde você é, de onde você nos ouve. Uma situação dela. O seguinte, eu não tenho controle das minhas emoções. As pessoas ruins me provocam e eu caio sempre. Tive várias derrotas com isso. Como colocar minhas emoções nas mãos de Deus? Uma pergunta ela fez. Vamos te ensinar, te dar Colocou os caminhos. aqui também. Pessoas que me querem mal sempre me fazem passar vergonha, porque acabo agindo por impulso. Olha só quem tá aqui também, a Lelê. Lelê, olha só, filha da pastora Daniele, tá deixando aqui a paz do Senhor. E chegando aqui agora... Eu tenho que conversar mais com a Lê, eu tenho que conversar mais com a Lê. Ela é igual você. Ah, que bênção. Amém. Chegando aqui agora a nossa irmã Marília Oliveira, deixando aqui a paz do Senhor Jesus Cristo. Lá no Facebook, a nossa irmã Jéssica Pereira. Acho que Jéssica Pereira é lá de Santa Cruz da Serra. Deixa eu ver aqui. Santa Cruz da Serra. É isso? Isso, Santa Cruz da Serra. Jéssica Pereira está nos acompanhando e deixando aqui a paz do Senhor. O nosso reverendo Paulo de Tarso. Olha, que honra! Um privilégio, não é? Em breve, nosso pastor Paulo Ribeiro de Tarso, ele estará aqui conosco também. Glória a Deus. Nosso irmão está se recuperando, né? Mas de uma gripe, né? Mas é um irmão muito abençoado e gosta de falar sobre os temperamentos. Me encheu de arquivos sobre temperamentos. Terça-feira passada eu consegui me deliciar com a palavra dele lá na quitanda. Foi uma benção. Eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender demais. Mas ele tem também essa questão dos apóstolos, temperamentos dos apóstolos. A gente já chegou a conversar um pouco sobre isso. Foi muito interessante guardar, né, e aprender com ele, né? E ele fala muito sobre a questão de relacionamentos, estará conosco, não sei se é na terça-feira que vem ou na próxima, mas em breve nosso pastor aqui, Paulo Ribeiro de Tarso, estará conosco, assim, nesse assunto, sobre temperamentos, assim como a pastora Daniele também. Vamos ficar aguardando, sempre nos abençoa com esses assuntos, né? Vamos continuar falando sobre isso, porque é importante. Nós vimos aqui, pastora, o Rubens acabou de dizer, algumas dúvidas de pessoas. E essa é a dúvida de muitos irmãos. Semana passada eu dei essa palestra lá em Petrópolis, para as irmãs lá em Petrópolis, falei sobre temperamentos, foi muito rico. Foi muito bom, foi muito importante. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais mesmo nessa questão, porque a gente está tendo muitos atritos desnecessários por não respeitar e entender, né, a personalidade, o temperamento do irmão, e a gente fica sem... E a pessoa mesmo, por não ter essa autogestão, ela não consegue se adequar ao corpo, né? Tá sempre dá um passo para frente e 3 para trás, né? A falta do fruto do espírito dentro dessa pessoa faz com que a personalidade, a parte ruim dessa personalidade, dessa natureza caída apareça mais, né? Sobressaia mais. Às vezes é uma mulher, um homem que ama o Senhor, que está salvo no Senhor, mas não consegue o crescimento espiritual por conta, né, dessa falta de autogestão, autoconsciência de quem ele é, né, e aí não tem interação social adequada, e aí os comportamentos ficam assim, deturpados. Homens e mulheres cheios do espírito que não conseguem gerir a sua vida emocional e acabam perdendo tudo, né, por conta de darem maus frutos, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então não adianta a gente estar cheio de dons, né? Deus depositar seus ricos dons, como ontem o pastor Luiz falou, que são irrevogáveis, e a pessoa não consegue ter essa gestão
essa autogestão e essa consciência social para viver no meio dos irmãos, no meio das pessoas também que não servem ao Senhor, porque a gente precisa cair na graça do povo, né? Os apóstolos caíram na graça do povo. Não adianta a gente ter uma palavra maravilhosa, conhecer tudo, ser cheios de dons, de poder de Deus e ninguém querer a gente perto deles. Então, nossa religião acaba se tornando vã, né? No propósito que o Senhor nos quer enviar como flechas. E essa questão do temperamento é uma arma muito rica, né? Sim. A nossa irmã Ana Silva respondeu aqui: eu sou de São João de Meriti e sou ouvinte da Rádio Ramá. Nós temos ouvintes aí que são fiéis, irmãos que talvez nunca tiveram pessoalmente aqui, mas que são fiéis na programação e participam junto conosco. E eu quero fazer o convite para você, interaja conosco nesse tema que é bem pertinente à nossa vida, né? Diariamente nosso temperamento ele vai variando como as estações, né? E a gente tem que entender o que é carne e o que é nosso corpo, né? As reações naturais do nosso corpo e saber administrar isso à luz da palavra e pedindo o poder do Espírito Santo. Amém. O nosso pastor Paulo Ribeiro deixou aqui glória a Deus novamente. E no WhatsApp, nosso WhatsApp, a nossa irmã Mariana, lá de Nova Friburgo, deixou aqui a paz do Senhor e disse que está ligadinha. E a nossa irmã Tânia, lá de Pelotas, Aires de Pelotas, da Igreja Ramá, Pelotas, junto com o pastor Moisés e Martinha. Peço oração para mim e para minha família e para os irmãos. Amém, vamos estar orando. A nossa irmã Daíse, lá de Santa Cruz da Serra. Para quem não conhece a Daíse, é a Daíse dos condomínios. Quem acompanha o programa de relatório de Santa Cruz da Serra, que agora, eu esqueci o nome, é um novo nome, né? Aconteceu em Ramá, é o novo nome do programa de Santa Cruz. A Daíse tem um quadro lá, né? Daíse dos condomínios lá, que vai fazer as unhas das irmãs e evangelizando e várias experiências. A nossa irmã também está aqui nos acompanhando, está deixando aqui a paz. Tema bênção. Amém. Tô aqui no condomínio, olha só. Olha só, mistério. E compartilhou com as amigas? Amém. Olha, ela sempre deixa lá o YouTube da Web Rádio. Colocar no status da Izzy, né? Eu conheço a da Izzy de longe. Ouvindo com a cliente, ela falou aqui, com Jesus, é uma bênção. Amém. Amém. A nossa irmã Patrícia Soares, lá de Santa Cruz. Pais amados, muito importante mesmo. É rico mesmo. Falou tudo, pastora. Muitos atritos desnecessários. Aleluia. Sempre aprendendo. Minha nossa. Amada. Amém, amém. Esses são os irmãos que estão nos acompanhando por enquanto. Aqui nos nossos canais, no YouTube e no Facebook. youtube.com/webramá ao vivo e facebook.com/webradio-ramá. Amém, Luana? Amém, amém. Eu tenho certeza de que muito alegra o coração de Deus. Você está aí ouvindo e nós aqui. Eu tenho também plena certeza que já estava agendado ali na agenda de Deus esse dia, esse momento. E você aí, onde você estiver trabalhando, dentro de casa, voltando do trabalho ou indo para o trabalho, você está conectado aqui conosco, está escrito na agenda de Deus. Agora, você está aqui conosco. Se você desligar, foi a sua escolha. Mas se você já adentrou, já está aqui conosco, não perca nenhum minuto, nenhum segundo. Esteja até o final, porque eu tenho certeza de que você não pode deixar de fora essa aprendizagem dessa noite, que eu tenho aprendido muito. Pastora Daniele, você falou para nós que teriam várias dicas, né? Então, deixa Deus te usar. Nós estamos aqui para aprender mais e mais sobre os nossos temperamentos à luz da palavra de Deus. Amém. Pegaram aí a caneta, o papel. O primeiro passo é a gente descobrir quem nós somos. Eu não vou conseguir dar a lista toda, o tempo é pouco, né? Hoje a Amanda podia deixar a gente passar um pouquinho. Verdade. Amanda, ó o pelo aí. Aí, Marcos. Mas vamos tentar descobrir, dar o primeiro passo. A gente faz outros programas, né? Mas vamos dar o primeiro passo, que é descobrir qual é o nosso temperamento. A gente já falou aqui que o temperamento, nós nascemos com ele, já está em nós, né? Um chipzinho aí já colado na gente. Nós não vamos mudar, mas vamos aprender a gerir a parte ruim, né? A parte da virtude já foi implantado em nós pelo Senhor, né? E a parte dos defeitos, né, que a gente pode dizer assim, veio junto com a queda, né? O primeiro homem, né, Adão, quando
pecou ali, deformou aquela criatura, a imagem e semelhança de Deus. Nós, né, a sequência da fabricação veio com defeito, mas o Senhor, que é maravilhoso, manteve virtudes dentro de nós, né? Isso é a graça do Senhor. Mateus 7:1 diz: não julgueis para não ser julgado. Então, antes da gente julgar, né, a gente precisa conhecer quem é aquele irmão, quem é aquela pessoa, qual foram os traumas vivenciados, né? O que ainda não foi resolvido. Talvez é uma pessoa que ainda não sabe quem ela é em Deus, ainda não sabe quem ela é no mundo mesmo, no meio da família, né? Não se sente amada. Ela vem para a casa do Senhor, aceita Jesus e acaba mantendo, né, esse reflexo dentro do corpo de Cristo, né? Muitas pessoas vêm, aceitam Jesus, mas não passaram pelo processo, né, da transformação, né, da libertação, da regeneração. Receberam a salvação, mas ainda não passaram, né, para o processo da transformação. Eu gosto muito, né, desse ensinamento, né, do pastor Luciano Subirá, da graça, né, que a graça nos salva, a graça veio nos salvar, nos livrou do inferno, mas ela também é transformadora, né, nos ajuda a não pecar mais. Amém. E nos manter limpo. Esses dias, foi domingo, né, eu fui pregar numa igreja e o hino que cantou não sei quem canta, mas "E se eu cair, a sua graça me levantará, o seu poder", né? E assim, um hino muito bonito, mas e se eu cair, a sua graça me levantará? Mas não é para cair, né? Sim. O Senhor não quer que a gente caia, Ele quer que a graça dele nos transforme de glória em glória em varão perfeito, e a gente não pode passar a vida, Senhor, e se eu cair, eu vou cair, com medo de cair, não é para cair, a graça está nos sustentando. Interagir com a graça, eu acompanho também o trabalho do Luciano Subirá, e ele fala da interação com a graça, interagir com a graça, e ele traz alguns versículos a respeito disso, que é Hebreus 4,16, que acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. E o que eu acho nesse trono? Misericórdia, socorro, e ele traz algumas palavras interessantes. E o 4,11, que é o que dá o exemplo de Israel, você tem que ir ao descanso, né? A fim de que ninguém caia. Jesus é o descanso. Então, a Bíblia aponta para essa interação com a graça, interagir. E Tito 2,11, a graça se manifestou salvadora. Mas não é só salvação. O verso 12 diz: renegadas as impiedades, ou seja, a graça ela é ampliada também no nosso temperamento. Sim, isso é graça. É a graça. Ela vai ajudando o temperamento, a forma gente de não falar. cair mais, né? Não manifestar os defeitos de maneira tão corriqueira como eu sou assim mesmo. É o meu temperamento. Ao descobrir que eu sou colérica, e acabou. Não posso fazer nada, vocês que me aturem. Tem que aceitar. Não, a graça tá aí para isso, né? Se manifestou de maneira tremenda pra gente ter acesso a esse poder para não cair mais. Verdade. E, por exemplo, a criança, que ela é criada, porque assim, a gente já nasce com o nosso temperamento. Sim. Mas nós também, aí você falou também a questão da personalidade, que vai que sendo tem formada, tudo a ver com o ambiente, com as pessoas também, que também têm os seus temperamentos que você conviveu, né, ao longo da vida. Essas pessoas também, com seus temperamentos, também nos atingem e nos traz também impressões na alma, né? Vai na nossa personalidade. Sim. Entende? E aí a gente acaba também, às vezes, sendo parecido com aqueles que nós convivemos ao redor. Por exemplo, a pessoa pode até ser uma pessoa que tenha um temperamento... Claro, o sanguíneo, vamos supor, que é um pouquinho meio desorganizado, no sentido do defeito, né? Tendo um pai, uma mãe colérica, ela vai fazer de tudo para que essa criança... Né? Porque assim, provavelmente vão sempre estar em atrito, né? São também, duas personalidades muito parecidas, né? Apesar de um ser mais ativo e o outro é só mais falante. É aquele que fala, tá em tudo, faz tudo e não faz nada. Sim. Tá em todas as reuniões, mas não quer fazer nada. Não quer orar, não quer dar uma palavra, não quer ajudar ninguém, mas tá em tudo. Esse aí a gente ia chamar de sanguíneo, né? E o colérico, ele é mais ativo, ele quer fazer tudo. Então, geralmente, essa mãe e esse filho vão passar a vida brigando, né? Vão estar sempre em atrito. Você, por exemplo, né, com a personalidade que eu acho que você tem, se você... Provavelmente sua mãe brigou muito pouco com você.
Dá pra contar na mão as surras sim, que você levou. Nunca fui nem minha mãe, nem meu pai. É isso aí. Verdade, nunca Né? fui de... Se eles foram coléricos e sanguíneos, para você foi indiferente, porque você é passiva nessa questão. Mas se você tivesse um temperamento, sim, ia ter muito embate. E quando a mãe identifica os temperamentos dos filhos, os filhos vão identificar só mais tarde, né? Quando tiver idade para gerenciar isso. Mas se os pais já souberem identificar a personalidade dos filhos, além de não querer ter filhos padronizados numa forma, todos iguais, né? Que isso gera conflito entre eles, que aí vai aparecer sempre o queridinho, que é aquele que a mãe quer que todo mundo seja igual a ele, né? E vai evitar que aquela mãe e aquele filho tenham tantos atritos. Você, apesar de ser ativa, é lenta. A Lelê é super ativa, faz muita coisa no tempo dela, super lenta. Eu identificando isso, eu sei que ela vai fazer no tempo dela, no prazo dela. Mas até eu aprender isso, a Lelê pra mim, anda, Alessandra, deixa de ser mole, Alessandra. Mas ela sempre fazia no prazo dela. Constante. Isso aí, né? Então, eu tive que entender que ela é melancólica e eu, com o meu temperamento sanguíneo, né, e colérico, tenho que respeitar. Ela não vai ser igual a mim. Sim. Apesar de alcançarmos o mesmo resultado, vai ser de maneira diferente. A gente vai alcançar o objetivo. Ela vai entregar pronto. Mas no tempo dela, no ritmo dela, com a perfeição, com a listinha, com o isolamento, né? Assim, de querer fazer as coisas mais sozinho, mais no silêncio, enquanto eu consigo fazer com todo mundo falando, correndo, tô dirigindo, escrevendo. Vocês precisam de calma. A Luana trouxe uma ilustração aqui alguns programas atrás, que foi a folhinha azul. E tinha um riscozinho que ela colocou, um pingozinho, e ela mostrou, acho que estava eu e a Marcela, e eu identifiquei linhas na folha, mas o propósito era justamente a nossa ótica a respeito daquele ponto, né? E essa é a ótica humana. Cada um, eu quero aplicar dessa forma, ver de uma forma. Sim. A Marcela pregou em Santa Cruz um tempo atrás sobre números, sobre o posicionamento das tribos. Né? E tem lá aquele mapa que é bem bonito, né? Se o Marcos puder colocar no OBS aí, acho que seria uma bênção. Aquele mapa das tribos. E cada uma ficava de um lado. Mas todas ficavam de frente pro quê? Pro Santo dos Santos, ali pro meio do arraial onde ficava o tabernáculo. Ou seja, formas diferentes de ver, posicionamento diferente, mas todos olhando pro alvo. Isso mostra a glória de Deus, né? Isso tudo não, mas o outro está do outro lado. Não, mas ele também ama ele Deus. Também ele tá não, não é porque ele está do e outro assim lado que Deus ele não ama nos Deus. fez, né? E assim o posicionamento das tribos, as tribos e onde o tabernáculo parava, era um plano de Deus, né? E cada um de nós, da formação que temos, a estrutura psicológica, né? Que a gente está falando um pouco dessa questão do espírito entrar na nossa psique, né? Essa construção que a gente já veio de fábrica foi o Senhor quem fez. A gente tem que valorizar isso. Sim. Eu amo ser a sanguínea e a colérica que eu sou. Eu não tenho que falar, não, tinha que ser melancólica, não. A palavra vai me dar versículos, instruções para que eu olhe para o centro, né? Olhe para o Santo dos Santos, da maneira que eu sou, e seja usada da maneira que eu sou. Isso também ajuda muito a gente parar de se autocomiserar, né? Da gente achar que, ela faz, eu não faço. Ele consegue fazer, eu não consigo. E a gente fica se achando coitadinho. Mas tem coisa que você vai fazer, que você vai suportar, que ele não vai, né? E por isso cada um tem o seu lugar no corpo, cada um tem o seu papel. E aí a gente evita a disputa, né? De lugar, de posição, de atenção, porque cada um vai ter a atenção que necessita para o seu chamado, porque Deus já te fez assim e construiu você assim. Agora eu preciso entender, por isso que a gente fica, o que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Qual é a sua identidade no corpo, né? Qual é o seu... Tem até um teste a gente acha bobeira, mas assim, um teste de inteligências, né? Inteligência musical, inteligência lógica, né? Inteligência intelectual. É muito legal a gente saber qual é o que nos dá mais prazer, né? A gente pode trazer depois um dia esse teste, porque isso é importante para a gente se achar no corpo também, não só a profissão, né? E é interessante, assim, os queridos ouvintes pararem um pouquinho para pensar de quando eles eram crianças, quais eram as suas habilidades, Sim. como eles se comportavam frente à sociedade, que dava alegria, na escola, na família, que gostava de fazer. Tem menina que nunca gostou de brincar de boneca. Sim, né?
E isso vai fazer parte da vida dela, do que ela... É a base, né? É isso aí, É a base né? de tudo. E aí a gente não pode botar as pessoas numa caixinha e montou e é assim, não são mais destemidos, não são mais tímidos. Geralmente os mais tímidos, mais calados, mais quietos, mais do oculto, são os que mais gostam de oração, né? São os frequentadores das consagrações, né? E os outros são um pouco mais preguiçosos para esse isolamento, mas têm eloquência para falar, gostam de cantar, né? E a gente, quando descobre isso, a gente começa a ter prazer nas coisas do Senhor. Não é pesado. Ai, você não achou cansativo? Ai, não é pesado para você? Para você vai ser, porque o seu temperamento é mais reservado. Eu vou achar pesado ficar 3 horas orando, mas não vou achar pesado ficar 3 horas andando para lá e para cá, ou falando. Eu falei na madrugada um dia sobre o ministério do Apolo. Não sei se vocês já ouviram, né? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, né? Mas a gente conhece o apóstolo Paulo. Quem é Apolo? Mas Apolo regou. É isso aí. E muitas vezes Deus quer que a gente só regue. Sim. Meu trabalho no corpo é regar aquilo que alguém plantou. E é importante. Poxa, E mas eu não esse vou ser o dono da regador vai árvore. sentir com muito prazer de Sim. fazer isso. Vai amar tudo tá que eu cumprindo o queria. seu propósito, né? Isso aí. Olha. Sabe quem ele é? Sim. Quando a gente descobre quem nós somos, a gente para de atirar para todos os lados, né? E sentir insatisfação e se decepcionar em todos os lugares. Ai, não me dei ali, mas aí é por causa dos irmãos, não me entenderam, né? Ai, eu fui muito magoada no Ministério das Crianças. Mas ou você não soube, né, acomodar seu temperamento no espírito para que as pessoas te suportem, pelo menos te suportem em amor, né? Ou você mesmo achando que, não, eu sou desse jeito e eles, né, vão ter que me aturar. Já que não me aturou, tchau, vou embora. Há também a possibilidade de alguém que ela já perceba, né, que, por exemplo, vamos supor o colérico. No caso, qualquer pessoa, né? Ela perceba todas essas qualidades, mas essa pessoa acaba se auto-sabotando e aí acaba não... Porque, assim, por medo de repente, estar muito à frente, decidindo muitas coisas e, às vezes, a pessoa... Porque o colérico, ele é muito decidido Sim. no que ele vai fazer. Ele vai se auto-sabotar se ele não conhecer os seus defeitos. Quando ele precisa saber, eu tenho a tendência a dominar. Eu tenho a tendência a querer tomar a frente sempre de tudo e não Sem deixar delegar. ninguém falar. Uhum, É isso aí. Sem delegar. Então, ele precisa aprender a delegar, Sim. que aí tudo... O colérico sempre vai achar que é insubstituível, que ninguém vai fazer como ele, né? Realmente não vai, mas eu preciso mortificar minha carne e passar a bola para que outro faça, que agora o Senhor tem outra coisa para eu fazer, né? Eu preciso, esse vai ser um pai que não vai ter dificuldade de largar os filhos, né? Deixar crescer, deixar casar, deixar morar sozinho, vai ser um líder que vai ter dificuldade em ver o seu liderado crescer e virar um líder também, Sim, né? sim. E torna-se egoísta, né? Autossuficiente, e aí perde a benção do Senhor, Sem com ser tantas trabalhado, qualidades. Sem ser trabalhado pelo Espírito. Sim, pelo Espírito. Vamos descobrir quem a Aleluia. gente é pra gente falar uns versículos. Estamos falando muito sem versículo. Eu vou- Rubens está só olhando ali, que ele gosta de versículo. Pega aí sua canetinha. Eu trouxe aqui uma colinha para não falar do nosso pensamento, que se a gente não falar com a listinha que a Luana gosta, a gente acaba mudando de assunto. Já Aí mudamos já aqui. tô pensando qual é o temperamento. Colérico. Olha aí, aí você escreve se você tiver. O que você mais tiver vai ser o que você é. A virtude do colérico. Eu vou falar algumas, pelo menos 4, para dar tempo. O colérico é uma pessoa ativa, vigorosa e acelerada. Então ela é dinâmica, é autoconfiante, é líder, é positivo, tem raciocínio rápido, tem uma visão global das coisas. As fraquezas desse colérico, vê aí se você tem alguma e anota. Talvez você não ache que mas alguém já falou que você é. Comigo foi assim, eu nunca achei que eu era. Por anos, muito tempo, eu ouvia meu avô me chamar, minha tia me chamar. Por fim, assim, há umas semanas atrás, me chamaram, eu falei, mesmo, sou mesmo, preciso me arrepender. Eu aprendi. Então, às vezes, nem você tem essa visão, né? Mas alguém já falou isso pra você. É uma pessoa dominadora, egoísta, mandona, sem tato, competitiva, impaciente, um sabe-tudo, ríspido, com pouca empatia. Em algum momento da vida você pode ter tido pouca empatia, ter sido ríspido falando, né, que você lembre, ou alguém falou, né, com você.
Agora, o sanguíneo, que é bem parecido com o colérico, mas ele não é ativo, ele é só falante. É uma pessoa que fala muito, conversa com todo mundo, mas ativo mesmo, assim, pegar pra fazer. Ele sempre vai estar ali na cozinha, isso mesmo, pega aí o açúcar, pega, mas ele mexer a panela, ele não vai mexer não, mas ele vai estar sempre envolvido. O sanguíneo, isso aí. Tem uma personalidade atraente, anima todo mundo, sabe contar histórias, é entusiasmado, alegre, charmoso, espontâneo, gosta de diversão. E as fraquezas do sanguíneo, essa pessoa muito legal. Monopoliza as conversas, interrompe os outros, fala demais, desatento a detalhes, emotivo, desorganizado, indisciplinado, esquecido, impulsivo. Tudo isso um sanguíneo ele acaba sendo, Tem né? como ser todos? Tem como ser os tópicos? Sim, assim, nos tópicos. Agora, aqui nos temperamentos, né, que tá atrelado à personalidade, você pode ter 2, geralmente você consegue navegar em 2, 1 ou 2, né? Agora, quando você faz a lista de virtude e de fraqueza, eu, por exemplo, aqui no colérico, eu fui todos, dos 2 lados. O sanguíneo eu fui um pouco menos. Aí a gente vai contar quantos a gente foi, né? E aí vamos pro melancólico, que é uma pessoa mais pensadora, introvertida, né, mais para dentro dela, assim, os pensamentos, perfeita, tudo perfeitinho, bem lenta. As virtudes do melancólico. Lá em casa eu tenho 2 melancólicas, a Alessandra e a Rosana. Eu sofro com a arrumação de roupa delas no guarda-roupa por cores. É uma pessoa... Elas são melancólicas. Virtude. Propenso à genialidade, uma pessoa perfeita, tem padrões elevados, é criativo, artístico, analítico, apreciador da beleza, segue cronogramas, né, faz listas, abnegado, né, aquela pessoa que se no dela larga para lá, não faz guerra para ficar, para fazer, então uma pessoa abnegada, né, sempre abrindo mão se for preciso. Agora as fraquezas de um melancólico: sério demais, perfeccionista, exigente, excessivamente focado, sente-se pressionado, ansioso, rígido, ofende-se com facilidade, desconfiado e julgador. É um melancólico. Agora o fleumático, que eu acho que é uma das personalidades mais difíceis, né, para a pessoa mesmo que um fleumático, acho que é o mais difícil de se render, né, mais ao espírito. O fleumático é bem observador, ele também é lento, é introvertido e é tranquilo. Assim, o melancólico ele não é tranquilo, ele faz as coisas, né? Agora o fleumático ele já vai ser muito calmo, descontraído, é uma pessoa fiel, né? Se ela falou que vai fazer, ela faz. É pacificadora, sempre tudo tá bom, não entra em guerra por nada. Bom ouvinte, você vai falar o tempo todo, ela vai te ouvir sem dar uma palavra, diferente do sanguíneo que vai querer interromper. É uma pessoa empática, né? Sempre se coloca no lugar do outro se for preciso. Extremamente relacional, ou seja, sempre dependendo, né? Suas emoções sempre dependendo de outras pessoas, não gosta, né, de estar ali tendo relacionamentos. Tem bom senso de humor, é paciente, contente com tudo e quieto. Agora, as fraquezas do fleumático: ele é preguiçoso, resiste à mudança, é indiferente, não se pronuncia. Isso aqui é bem ruim, né? Essa pessoa aqui, o fleumático, ele vai ver o erro e ele vai fingir que não viu. Ele sempre vai ser bem permissivo, né? Não é comigo, não é da minha conta, problema da pessoa. Ele geralmente é assim. Ele é ingênuo, é zombador, ele é passivo, é isolado e bem tendencioso à depressão, né? Bem deprimido, bem isolado na dele. Aí quando a gente descobre quem nós somos, vê aí quem você é. Se você é colérico, que é uma pessoa bem ativa, né? Líder. Se você é sanguíneo, que é bem falante, alegre, tá com todo mundo, né? Brinca com todo mundo, abraça todo mundo. Eu tô falando das virtudes, que é mais fácil da gente se ver, né? Falar dos defeitos a gente sofre mais. O Marcos não tá se contendo ali, ó.
Ou se você é melancólico, né? Mais pensador, mais introvertido assim dentro de você, né? Mais certinho das listinhas. Ou se você é fleumático, mais observador. Não tá nem aí pra vida. A hora que acordar, acordou. A hora que chegar, chegou. Super na Se tranquilidade. queimou a geladeira, quando receber a gente compra. Eu É não meio sou. assim. Esse é o fleumático. Difícil de mudança de setor, mudança de ministério, mudança de igreja, de casa. O negócio dele não muda nada, não. Tem que ser sempre ali, senão desestabiliza não sou eu essa mesmo. pessoa. Não sou E eu. aí, a gente tem que ter essa autoconsciência. E aí a gente começa a fazer uma autogestão, né, com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente tenha uma consciência social, que é para a gente consiga conviver ali com as pessoas, né? A gente tem uma consciência social. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ela é, quem ele é, e aí eu consigo conviver de maneira que a Bíblia fala, suportar uns aos outros. Eu sei que você é lenta e eu vou ter que te suportar. Sim. E você sabe que eu falo demais, te interrompo e vai ter que me suportar. E assim, é bom por quê? Porque aí a pessoa, no caso também, ela consegue... como é que eu posso dizer? Eu não sou tão lenta assim não, hein? Sei não. Sim, porque você eu tenho os dois, já eu tenho- descobriu. Quando você descobre, você Mas se eu sou esforça lenta para também. acelerar. Sim, mas eu tenho Mas como esse você lentidão. sabe que é, você Olha o já tem melancólico autogestão, né? Ó, eu não posso ser lenta agora. Eu Sim. preciso agilizar, senão as crianças vão dominar a sala. Mas a eu sua tenho tendência tendência, de ser isso mais aí. tranquilo. Mas não quer dizer que você é mais, porque você já aprendeu a Aprendi. dominar, entendeu o que você é e você evita. Não é para ir, se eu cair, a sua graça me levantar. Eu não vou cair, Não, porque eu já sei, o Espírito tá comigo e eu vou cair se eu quiser. Ninguém é tentado, a palavra mesmo diz, né? Não pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios temperamentos, né? É isso aí. Aleluia. Pois Descobriram aí quem vocês são já? é. E aí, temos participação, Rubens? Amém, amém. Ó, olha só, aqui no nosso YouTube, a nossa irmã Jennifer Aline, lá de Santa Cruz da Serra, tá deixando aqui a paz do Senhor. A nossa irmã Cleide Leal, estou ligada, a paz do Senhor para todos. Andressa Soares, boa noite, paz do Senhor. E a nossa irmã Eliane Verli, preciso desse teste. Daniele. Daniele, será que seria Vou possível? mandar no WhatsApp, eu tenho aqui no meu zap, eu mando, Amém. tu põe aí no zap de Ramai e manda pra todo Amém. mundo. Seria Eu vou mandar pra interessante você se- também. Eu estou assim me descobrindo. Acho que no retiro de carnaval, no retiro de Semana Santa agora, acho que seria interessante ó, comentar algo sobre isso. Ah, né? sim, fala com o pastor Muito Érico, bom, vamos fazer muito bom sim. esse tema. Amém, amém. E aqui no nosso WhatsApp, a nossa irmã Patrícia Soares colocou aqui, amém, irmão. O Espírito Santo já me falou quem eu sou. Oh, que maravilha. glória. O primeiro passo, Amém. autoconhecimento. Agora vamos gerir isso aí, que é cheio de fraquezas, né? Sim. A nossa louvadora lá do Parque Paulista, Cleide, colocou aqui a paz. Por favor, pede à irmã Luana Garcia para dar uma olhada no zap dela. Amém, olha A aí. amém. Cleide, eu Amém. desliguei Nossa irmã aqui o celular, vou ligar. Cleide Leal, lá do Parque Paulista. Esses são os irmãos que irmã estão Cleidinha. nos acompanhando aí pelo Facebook, WhatsApp e também lá no nosso canal no YouTube. Amém. Amém. Pega aí o papel, antes que a hora tá passando. Eu vou falar só umzinho, pelo menos, uma autogestão, e depois eu vou dar um versículo para cada temperamento. Eu vou falar agora uma autogestão, né, que é como você pode gerir isso aí para o colérico vigoroso, que é o ativo, né, a autogestão para o colérico. Vou falar uma coisa só. Desacelere seu ritmo, converse e mova-se com um pouco mais lento, né? Mais devagar, mais pausado, para que as pessoas te entendam. Desacelere um pouco seu ritmo, né? Devagarzinho. Essa pessoa geralmente na cama, para levantar de manhã, já pula da cama. Já acorda assim, acelerado. Mas é o colérico mesmo, só colérico. Só colérico. Porque existe também pessoas que têm São os dois, dois que isso. acaba dando uma equilibrada. Sim, Né? consegue Entendi. dar uma Já tô equilibrada. sabendo aqui. Vou dar uma autogestão pro sanguíneo, aquele falante, né? Preste atenção quando outros estiverem falando. Evite interromper. Fale menos e ouça mais.
né? Porque tem a tendência de interromper, né? As Seja pessoas... um homem tardio para falar. Olha aí a palavra, viu? Isso aí. Autogestão do melancólico, aquele perfeito, pensador, né? Recuse-se a criticar a si mesmo e aos outros. Pense e fale um pouco mais positivo. E tome cuidado para não guardar mágoa, né? Para não estar sempre com o coração magoado, porque essa é a tendência do melancólico. Autogestão para o fleumático, né? Uma pessoa observadora, lenta, uma pessoa meio indiferente, né? Mas é alegre, atraente, charmosa. Mas aí uma autogestão para você. Esteja mais aberto para mudanças, né? Que ele tem muita resistência à mudança. Essa aí foi uma autogestão. Agora, gestão pelo Espírito Santo, só com a palavra, né? Então, vou dar um versículo só para o colérico. Ou quer dar um comercial? Posso dar um versículo? Pode continuar? Pode seguir. Então, vamos. Gestão pelo Espírito Santo. Um versículo para o colérico. Quem descobriu aí que é colérico, eu vou dar um versículo só. 1 Pedro 3,8. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Ame uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Esse é o versículo para o colérico. O versículo para o sanguíneo, Tiago 1,26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor, né? A pessoa bem propensa a falar, interromper os outros, né? A gestão pelo espírito do melancólico, né? Aquele pensador perfeitinho, né? Das listas. 1 Pedro 5, 6, 7. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês, né? Porque o melancólico, ele tem a tendência, né, a ser bem ansioso. O fleumático, o resistente a mudanças, né? O bem quieto, bem calado, é alegre, mas também é bem zombador. Um versículo para ele, Colossenses 3:23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens, né? Essa personalidade tem a tendência à preguiça, né? A fazer as coisas um pouco com má vontade, fazer por fazer, tem pouca empatia. Então, o Senhor dá essa recomendação, né? Tem vários outros versículos, eu vou mandar para o zap aí da Web Rádio Ramá, e o Rubens e a Luana vai estar passando para vocês. E aí, com essa consciência que a gente acaba tendo, né, a consciência social, a gente se adequa mais ao nosso lugar no corpo, quando a gente sabe quem nós somos em Deus, que somos filhos, somos criados por Ele, somos chamados por Ele para sua maravilhosa luz. E aí depois que a gente está nessa posição, a gente começa a nos conhecer, para que a gente possa ser usado pelo Senhor com mais sabedoria, e a gente só para de sofrer tanto, né? É o amor da alma, né? Que a gente vai chamar de amor da alma. É um amor que tem na nossa alma. A gente não quer que ninguém morra, a gente não quer ver ninguém sofrer, né? A gente quer que Deus salve todo mundo, e que Deus é esse que dizima uma nação, que Deus é esse que manda um Covid. É o amor da alma. E que o Senhor nos liberte desse amor que nada nos acrescenta, né? Amém. Amém. Temos mais ouvintes, participações? Temos sim, ó. Chegando aqui a nossa irmã Daniele Machado, ligada, e colocou aquele foguinho que é bem característico dela, né? Do teste do microfone. Fogo, fogo, fogo. Amém. A Lisandra Moura também tá junto com a Daniele Machado. Esse povo tá animado. Esse tema abençoado aí, creio que é bem interessante. E a nossa irmã Célia Maria Salazar disse aqui: é muito bom relembrar essa palavra com a nossa pastora Daniele. Amém. Amém, glória a Deus. Esses são os irmãos que estão nos acompanhando, o nosso programa Entre Amigos e Irmãos. Bem diferente, né, Luana? Com certeza. E é sempre bom, porque entre amigos e irmãos nós sempre temos essa troca, né? Eu amo estar aqui com a Luana, ela sabe. Veio lá de Caxias, correndo. Com toda certeza. E você acrescenta muito na minha vida, pastora. Sempre acrescentou. Eu sou de poucos, apesar de o programa Entre Amigos e Irmãos, a gente vai descobrindo, né? E nós temos
para a amizade, né, surgir, uma profundidade, aí tem a ver do melancólico, né? A gente vai conhecendo cada vez mais, e a gente vai recebendo algo produtivo, algo que acrescenta. Então, tudo que acrescenta é bom para a nossa vida, né? Então, é bom aí para nós pararmos para pensar que as boas escolhas fazem parte de um bom futuro também, né, para a nossa vida e para o enriquecimento, né, espiritual também, nosso crescimento como pessoa também, porque nós somos parecidos com aqueles que nós nos rodeiam, Sim, aqueles que somos nós seres relacionais, né? Deus nos criou e nos deu esse desejo de construção social, não tem para onde correr. Sim. Deus criou a gente para se relacionar, por isso ele formou a igreja. Né? Criou a igreja, por isso ele escolheu um povo. Podia escolher uma pessoa só e uma família só, mas ele escolheu, né, muita gente junta e se relacionando, deu regras, é a construção da sociedade, né? E a igreja precisa estar inserida nisso, influenciando isso, como você falou. A gente é influenciada, né, pelo ambiente. Sempre. E a igreja precisa manter os seus valores morais, né, para que haja formação na sociedade. E aí a gente vai vendo que aí quanto mais a igreja se afasta desse desejo de viver em sociedade, de estar ali, não ser do mundo, Sim. mas estar no mundo influenciando, Sim. vai mudando tudo. A moral vai perdendo, né? A moral cristã vai se perdendo. A gente vai tendo a formação das éticas totalmente diferente, né? As éticas profissionais não são mais as mesmas, Sim. né? E eu sou técnica de enfermagem, a nossa ética profissional fala que eu não sou obrigada a participar de um aborto, né? Uma cirurgia de aborto que o Brasil permite em caso de estupro, né? Em caso de anencefalia. E aí a gente vê discussões de que não tem que escolher, é um procedimento cirúrgico, mas aí você vê como a gente cada dia mais, né, vai perdendo a moral e aí a ética profissional vai no mesmo caminho e é ladeira abaixo, um mundo totalmente que já jaz no maligno, mas sem uma influência da igreja, né? Mas isso porque a gente tem deixado nossos direitos como sociedade, construção de sociedade para lá. A gente não quer se meter nessas coisas, sim, né? Sim. Sendo que os filhos estão ali nas escolas, a gente está ali sendo naquela profissão, né? A gente não consegue ter nos Estados Unidos tinha muito isso, não sei se ainda tem, né? As comunidades que ficavam, os adventistas ainda são meio assim, né? Eu tenho uma amiga que é adventista, a família comprou um sítio, vivem das ervas, mas é uma família de posses, né? E aí eles conseguem ter um mundinho deles, vivem bem mesmo, sem internet, mas tem muito dinheiro guardado no banco. Não é o nosso caso e a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar ali e a gente tem que influenciar, né? Nós temos que influenciar, eu acho muito importante. Não a gente tá ali, eu tô aqui só para ganhar meu dinheiro, não quero saber disso não. Vim aqui só ensinar essas crianças o A e o U, eles sabendo, estando alfabetizados, tá bom. Não você tá mais, ali como flecha, né? Para influenciar eles no Senhor. E aí você tá fazendo o quê? Aquelas crianças são parte da sociedade que você tá construindo, né? E eu acho bem importante a gente entender isso e as pessoas nos quererem por perto, né? É muito ruim. É porque é crente, ninguém gosta de mim no trabalho, sou odiado. Eu não sei. A gente tem as fúrias, né? Os levantes, isso aí é certo. Mas Satanás é sempre envergonhado e quando vem essas fúrias, assim, né? Alguém que se levanta, eu acho tão maravilhoso porque eu falo, Senhor, vai vir colheita. Aleluia, porque toda vez que alguém se levanta é muito difícil, Deus sempre me revela antes, mas a pessoa é tão envergonhada porque Deus já tinha me revelado, eu já tinha comentado com várias pessoas, Dani, Deus é maravilhoso mesmo na sua vida. E aí aceita o Senhor, chega mais perto. Sim. Então a gente tem que entender as provações, dificuldades que a gente tem no mundo, esses desertos, né? Mas o Senhor é conosco, né? Igual a gente leu ontem ali, o Senhor era com Davi no deserto, ele tinha os lugares de repouso, de descanso. E também tinha a revelação de Deus, né? É isso aí. Porque a Daniela teve, o Salmo 119, 130 diz que a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. O esclarecimento, ele vem antes com a busca a Deus. O salmista fala isso, né? Sou mais prudente do que os idosos, porque eu tenho essa palavra. Aleluia. Né? Ele passava tempo com Deus, né? Ele estava sempre presente e ele tinha um relacionamento uma conexão muito grande com Deus, né? Porque por exemplo, melancólico tem muito disso, né? Eu de vez em quando pego lá um tecladinho.
a gente era meio assim. Deus me dava muita composição na madrugada também. Às vezes, quando eu escutava de manhãzinha lá em casa e falava assim, vem cá, você estava cantando de noite, de madrugada? Eu falei, como? Porque eu botei bem baixinho. Eles dormiam em cima, né? Dorme em cima. Aí, é porque eu escutei você tocando, você estava cantando, estava louvando. Estava uma benção, minha filha. Estava uma benção, mas você estava louvando de madrugada. Eu estava. E o Senhor falando comigo, sabe? Algo profundo. Aí, chorar aos pés do Senhor, receber a revelação do Senhor para a minha vida. Sabe? A gente saber que Ele está presente e as guerras nós vencemos assim. Amém. Nós só vencemos as guerras na nossa vida através dessa comunhão com Deus, sabendo que Ele está perto. Essa sua personalidade te dá mais prazer nesse momento. Para quem não tem, vai ser mais dificultoso. É o tempo da solitude. Isso aí. A minha solitude vai ser mais dificultoso para um temperamento agitado, meio isso, Pedro, né? Sim. Um Pedro que não aguentava ficar orando, porque ele queria... Não, vou dormir que eu tô cansado. Jesus resumiu lá em Marcos, né, no amor. Toda a alma, né, a alma, a nossa área sentimental, a mente. E esse versículo fala das três coisas, da alma, do espírito e do corpo. Só o amor pode vencer todas essas áreas. Ah, eu sou melancólico. Ame. É o amor, né? É o dom maior, como disse o apóstolo Paulo. O maior dom é o amor. Né? E no mandamento que Jesus resumiu, falou, ó, ama o teu próximo, né? Ama o teu irmão e ama a Deus sobre todas as coisas. O amor sempre em primeiro lugar. E quando ele fala de toda a força, de todo entendimento, intelecto, né? Então ele vai colocando ali cada área da vida. Ah, você é melancólico? Ame. É como se ele estivesse falando assim nos dias de hoje. É o amor que vai fazer a gente vencer todas essas áreas. Aleluia. Amém. O que seríamos de nós sem o nosso Senhor? Porque aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então é nessa caminhada, a gente vai tendo as oportunidades, nós vamos passando e ultrapassando todas as dificuldades que se apresentam diante de nós, né? E vamos tendo resiliência, é muito interessante. Quando a gente está disponível para interagir, para estarmos próximo de outras pessoas, aos poucos Deus vai forjando o nosso caráter e aí nós nos tornamos fortes diante das guerras. Porque há uma guerra muito grande para fazer você parar, você estagnar, você desistir, você não focar, você se entristecer. Né? Porque são setas, dados. Então a palavra de Deus ela está sempre nos trazendo a luz e a palavra e uma orientação para que nós possamos sempre estar com foco nele, porque a guerra é constante contra os nossos sentimentos, a guerra é constante contra o propósito de Deus para com as nossas vidas, né? Porque temos um propósito nessa terra para fazer, agora, para realizar. Agora, quando a gente deixa que os defeitos que são prevalecerem, né, e o inimigo usar desses defeitos para nos atacar, a gente acaba parando e desanimando. Então, que possamos nos apegar no perfeito. Quem é o perfeito? É Deus, é o Senhor. Nós não somos, mas o Senhor, Ele é. E é Ele que vai nos ajudando através da sua palavra. Filho, filha, guerreie, lute, cumpra o teu propósito. Nós somos crente da antiga, né? Nós somos crente velha. Mas, e aí a gente acabou aprendendo. Antes de ter essa ferramenta aqui, né? Que eu acabei aprendendo, isso tem uns 8 anos. Fui aprender isso na faculdade, né? Na pós-graduação. E trouxe, né, para o ambiente do Senhor. Pude usar como ferramenta. Mas... a gente não tinha, mas tinha um espírito, né, que nos ensinava. E hoje a gente tendo essa oportunidade, que não é nada novo isso aqui, né? Hipócrates, grego antiguíssimo, antes de Cristo, a gente não... O Espírito Santo pode trabalhar em nós e nos ensinar. Mas quando a gente tem essa ferramenta aqui, né, para a gente estar dando a separação, a gente sistematizando, né, dando uma ordem, fazendo aquele desenho lúdico assim das pessoas e a gente consegue um caminho mais leve. Eu acho isso tão maravilhoso, né? A gente tem essa ferramenta para dar para as mais novas, para os irmãos mais novos que estão chegando.
para que eles, acho que a palavra não é nem sofrer, né? Mas que o caminho deles, o crescimento deles seja um pouco mais acelerado. O Senhor está mais perto agora do que quando a gente aceitou há 20 anos atrás. Então eu acho que o Senhor tem dado, né, maneiras, sempre pelo sangue, sempre pelo Senhor Jesus, mas tem acelerado o processo, né? Como diz o Rubens, a pepita, né? É achada com mais rapidez. Eu demorei muito ter revelação de Deus para muita coisa. Quando eu olho para trás e vejo quanta coisa eu fiz achando que eu estava certa. Eu sou assim mesmo. E aí, aos poucos, Deus foi me quebrando, me ensinando. Aí tinha que usar alguém em profecia, tinha que dar um sonho de revelação, tinha que abrir a palavra e ser chicoteada ali no Velho Testamento. E hoje a gente tem um trabalho um pouco, não é mais fácil, né? Mas a gente consegue ensinar na prática, eu acho que a palavra é essa, com mais prática, né? A gente consegue desespiritualizar um pouco e acessar mais pessoas, eu acho que a palavra é essa. O que Davi fez em 1 Samuel 22, no versículo 1 do capítulo 22, Davi vai para a caverna. No versículo 2, quem vem até ele? Pessoas amarguradas de espírito. Eu acho interessante que são características de Davi. Então Davi não ensinou o que ele... Eu tinha um estudo, não? Ele ensinou o que ele estava passando. Só que Davi tinha armas para lutar e vencer. A amargura de espírito, angústias, situações. Ele tinha armas espirituais, ele tinha harpa, ele tinha acesso a Deus. Sim. Então Deus vai enviar pessoas para a gente cuidar com acesso que eu tenho a Deus. Até isso Deus é justo, né? Ele não vai mandar uma pessoa que é diferente, né? É conforme o material que ele me deu. É o que Deus enviou na caverna. Imagina, você está na caverna tranquilão, Deus te enviou para uma caverna, pessoas assim, mas isso mostra também a soberania de Deus nessas áreas. Isso desconstrói uma frase do mundo que os opostos se atraem, né? Não é bem assim no reino de Deus, não. Os iguais se atraem. Aquele que busca o Senhor quer estar perto de quem busca o Senhor, né? Aquele que tem um temperamento, né? Uma atitude, ou viveu a vida de alguma maneira e encontra naquele, poxa, eu queria ser igual a ele, porque ele era igual a mim. O que aconteceu? Que ele mudou? Aí eu vou para perto para descobrir, né? E ele era igual a mim. Então, na lógica do evangelho, né, meio os opostos se atraem, não, é mentira. Amém, amém. Que bom. E aí, você que está nos ouvindo, deixa aí os seus comentários. E você que vai nos ouvir, né? No caso, eu deveria ter falado isso no início, né? Porque no finalzinho a pessoa já assistiu tudo, né? Mas se você chegou depois que a live, né, já não está mais ao vivo, compartilhe com as pessoas aí ao seu redor. Vamos agora orar, vamos agradecer ao Senhor, pastora Daniele. Tá ficou bom? com gostinho de quero mais. Bom, Amanda Porque não deixou. assim, muita bênção. Não sei se o Marcos, né, mas 8h40 agora. Mas assim, nós no próximo estaremos dando continuidade, falando mais, até sobre essa questão mesmo do temperamento e outras questões da nossa vida. Eu sei que Deus vai preparar o tema, mais uma vez como Ele preparou. Não foi nada assim, né, muito conversado, foi pelo Espírito, né? Verdade. É isso aqui, Deus, amém, foi aceito e está aqui disponível porque Deus já sabia que já estava preparada para estar nos instruindo e nos ensinando acerca disto. Que Deus continue te abençoando, pastora Daniela. Só mais alguns ouvintes aqui pra gente orar. A nossa irmã Simone Souza deixou aqui a paz do Senhor no Facebook. E lá no YouTube a Jennifer Aline colocou assim: já me identifiquei meu marido também. Que bênção. Ih, esse ótimo, casamento hein? agora voa. Ô, glória. Ledir de Minas Gerais, paz do Senhor daqui, Jesus de Cristo. Niterói. É de Niterói. Tá aqui de Minas Gerais. Ela estava em Minas, agora está aqui. Amém, Tá... amém. E aqui no WhatsApp, a nossa irmã Patrícia Soares, bem ativa aqui, ó. Essa verdade me dá muita alegria e esperança. Eu era uma dessas, né? Amarguradas de espírito. Aí ela colocou amém. Poxa, né? Viu que o encerramento do programa. O Espírito conduziu tudo. Amém. Glória, muito proveitoso. Amém. A nossa irmã Eliane Verli falou: amando esse programa. Aleluia. A Denise Coxa, não sei pronunciar o sobrenome. Coxa. Denise Cochá. Fala pra pastora Daniele que eu sou isso aí que ela é. Mas que ainda estou engatinhando pra controlar o lado ruim. Eu te entendo. Quando crescer, eu quero ser igual a ela. Amém. Vamos chegar juntas. E a Eliane Verli colocou aqui: eu fiquei até o final e quero estudar mais esse assunto. Esses são os irmãos que nos acompanharam e interagiram conosco aí nosso programa abençoado, né, Luana?
Amém, é isso aí. Essa é a finalidade, é de não esgotar o conhecimento, não esgotar o assunto, né? Mas sim que a gente venha continuar a buscar e guardando aí tudo que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente não vai absorver tudo, depois com o tempo a gente vai buscando mais e vamos tendo esse crescimento e se aprofundando em Deus. Muita bênção. Amém. Chegou aqui o ponto da seriedade, né? Ai, meu Deus do céu. Eu já sei qual é o meu temperamento, mas eu não vou falar aqui não, porque, né? Você não vai sabe se qual é o expor. temperamento, Rubens? Quando Lima? eu perguntei, tem como ser tudo? Porque eu me identifico com os dois primeiros, todos. Do segundo eu tiraria algumas coisas, mas o primeiro completo, que ela Eu também. é o Colérico. Eu sou esse Tem aí. cara. E mais um pouco do outro. Então, bem-vindo ao clube. Amém. Pois é. Eu também. Eu tenho os dois. Colérico e melancólico, porque desde pequenininha também... Eu acertei, dei o meu parecer de psicanalista e deu certo. E olha que eu fiz um teste ontem que não foi nada, e você chegou aqui certeira. E o Marcos, nosso OBS? E aí, Marcos, dá sua fala. Marcos poderia vir Sanguíneo, Marcos! Marcos, para! Sanguíneo. Sério? Marcos poderia vir aqui se despedir, né? Marcos, vem aqui, aparece aqui. Marcos é psicólogo, tá se escondendo ali, ó. Marcos, sabe ele tudo, de dente, né? Sorri pra sabe? todo mundo, abraça todo mundo. É verdade. Olha lá. A Marcos. cara de sanguíneo. É verdade. É verdade. Olha o Atraente, fala com todos. Sorriso lindo. É isso. Cara de pau esse Marcos. Gosta Olha de só. esses dentes. Tchau, gente. E a sua colé é só sanguíneo mesmo? Eu me Total? identifiquei mais Todo com sanguíneo. Bateu certinho. Então esse é sanguíneo. Ótimo, virtudes maravilhosas. E aí, os defeitos vamos gerir. Tomara que tenham bem poucos, né? Mas realmente é o temperamento mais fácil. Não é fácil, né? Mas mais gostoso de se lidar, né? De se deixar transformar pelo Senhor. E o fleumático acho que é o mais pesado. O fleumático tem bem, por conta dessa dificuldade de mudança, né? Ele descobrir quem ele é mais difícil de aceitar, né? Precisa de uma intervenção maior do espírito, né? E que a gente, identificando, ajude, ame, né? Eu tenho fleumáticos na minha vida, oh meu Jesus. Tem uns fleumáticos já ao meu redor e Deus tem me dado graça. E eu, de vez em quando eu falo, acho legal a gente falar pra pessoa, né, quem ela é, quem a gente identificou, as pessoas às vezes não sabem. Eu, por muitos anos, antes de conhecer essa riqueza, você é autoritária, é dominadora, é só do jeito que você quer, você é insubmissa. E eu ficava, meu Deus, eu sou isso tudo, que coisa horrível, eu não sou nada disso não. Por fim, pelo Espírito, a revelação, descobri que eu era isso tudo mesmo. E precisava da graça do Senhor para estar sempre me humilhando, né? Sempre reconhecendo, realmente, eu nesse momento estou sendo autoritária, preciso voltar um pouco atrás, falar menos ríspido, pedir desculpa, reconhecer, pedir a graça do Senhor e que os irmãos, né, que a família me ame e entenda, isso é bom, porque aí também não releva. E a gente também deixa de se magoar quando a pessoa fala, porque a gente realmente, provavelmente eu devo ter sido sim, porque faz parte do meu temperamento. Aí você não se magoa mais. O irmão tava falando de mim, falou que eu quero mandar nas coisas. Mas quer mesmo, você só quer mandar. E aí você tem que aprender a ser mandado. E que coisa, primeiro. E aí Deus joga na olaria e aí aquele que gosta de dominar sofre. Mas vai chegar a hora que ele vai dominar, porque Deus preparou ele para isso, para ele liderar mesmo. Mas primeiro Deus amassa, mostra para que ele aprenda, né? Para que ele depois está lá em cima sem ter base, caia, né? E não consiga voltar mais para a presença do Senhor, nem que seja para ser liderado. Então Deus primeiro nos prepara. Não é porque você é líder nato que hoje você vai liderar. Deus vai te preparar. Primeiro tu vai matar o urso, vai matar o leão, vai matar a Golias, vai fugir de Saul. Aí depois você chega no trono. Amém. Amém.